Olá, pessoal. Paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma palavra especial. E hoje nós vamos falar sobre uma parábola muito conhecida, bastante falada, bastante comentada, mas ela é uma parábola que sempre, cada vez que a gente estuda, lê ou ouve alguma explicação, aprende alguma coisa especial. Sabe qual é? O bom samaritano. Nós vamos ler lá em Lucas, capítulo 10, o versículo do 25 ao 37, que fala sobre esta parábola tão bacana. Então vamos lá? Vamos ler? Diz assim, verso 25. Achou aí? Lucas 10, 25? Vamos lá. Naquele momento, para testar Jesus, o líder religioso lhe perguntou. O cara querendo testar Jesus. Ah, gente do céu. Que, que cabecinha, não? Pra quê? Quem que testa Jesus? Imagina. Ah, desculpa. Quem é que consegue testar Jesus? Oh, gente, imagina. Mas ele achou que podia, né? Então vamos ver o que deu isso. Naquele momento, então, para testar Jesus, um líder religioso lhe perguntou: Mestre, o que ele preciso fazer para ter a vida eterna? Ele achou que ia fazer alguma pegadinha com Jesus, né? O que eu preciso fazer para ter vida eterna? Ele respondeu: O que está escrito na lei de Deus? Como você a interpreta? Eu acho tão interessante que Jesus, ele não deixa barato, né? Ele devolve a pergunta para a pessoa, né? A pessoa vem tentando dar uma apertada em Jesus, Jesus devolve a pergunta, devolve a peteca para a pessoa, né? Devolve o abacaxi. Ele perguntou: Ué, o que está escrito na lei de Deus? Como que você interpreta? Ele disse: Está escrito: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, com toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E ame o próximo como a você mesmo. Quer dizer, ame ao Senhor com tudo que você tem, com toda a sua vida, com todo o seu coração, sua mente, sua alma, seu ser, seu entendimento, com com o seu respirar, com tudo. Ame ao Senhor e ame o próximo como a você mesmo. Aí Jesus disse: Boa resposta, disse Jesus. Faça isso e viverá. Jesus sempre deixava as pessoas meio questionando as coisas, né? Eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Tem que fazer, né? Sempre deixava Jesus, jogava a pergunta de volta. Verso 29. Querendo fugir da resposta, ele perguntou: Como saber quem é o próximo? Jesus respondeu: Com uma história. Então, o cara queria fugir da resposta de Jesus, né? Vai, faça, você viverá. Ele perguntou: Mas quem que é o próximo, Jesus? Quem que é o meu próximo? Como que eu vou saber quem é o meu próximo que eu tenho que ajudar? Jesus respondeu com uma parábola, uma história. Certa vez, um homem viajava de Jerusalém para Jericó. No caminho, ele foi atacado por ladrões. Os ladrões o espancaram e fugiram levando tudo que ele tinha, deixando-o quase morto. Pouco tempo depois, passou um sacerdote por aquela estrada. Mas quando viu o homem naquela situação, esquivou-se e simplesmente foi para o outro lado. Passou de lado, viu aquele homem caído ali, todo ensanguentado, todo maltrapilho, porque os caras roubaram tudo dele, bateram, rasgaram a roupa dele, né? Naquela situação de miséria jogada ali, o sacerdote, o bambambam da igreja da época, né? Passou a autoridade máxima, passou, olhou aquilo e falou:
e não quis saber, nem chegou perto. Pouco depois, em seguida, passou um religioso, um levita, outro cara lá das igrejas lá, um cara que era músico, que ajudava no templo. Ele também evitou o homem ferido, também olhou e falou, o que será que esse homem fez para ter apanhado tanto? Não sei não, deixa pra lá, não quer nem chegar perto. E também não foi, nem passou perto, passou de largo. Um samaritano que viajava por aquela estrada aproximou-se do ferido. O samaritano passou, estava lá vindo lá. Talvez fosse um comerciante, né, que vendia as coisas e tal. Não sei, eu imagino, a Bíblia não fala, mas eu imagino. Ele passou, o que ele fez? Desceu do cavalo dele, foi lá, chegou perto do homem. Quando viu o estado do homem, sentiu muita pena dele e aplicou ao ferido os primeiros socorros. Começou a socorrer o homem. Talvez pegou um óleo, um azeite para passar nas feridas dele, né? Talvez tenha pego lá um vinho para limpar as feridas, para os machucados, para não infeccionar, porque eles usavam o vinho como medicamento naquela época, né? O óleo também como medicamento. Talvez ali rasgou uns panos, a capa dele, sei lá, um pano que ele tinha ali, não sei, e amarrou, talvez aquela ferida, aquele machucado, ou quebradura, não sei o que, mas ele fez lá os primeiros socorros pro homem. Olha lá, aplicou ao ferido os primeiros socorros, desinfetando os ferimentos e fazendo alguns curativos. Pôs o homem sobre o seu jumento, ele estava com um jumento, em que viajava, e levou-o até uma pensão. Andou mais um tanto e chegou perto onde tinha um hotelzinho daquela época, né, uma pensão. E ele disse pro dono da pensão: olha, eu quero que você cuide bem desse homem aqui. Eu vou deixar um dinheiro com você e vou deixar pago aqui para ele poder ficar alguns dias aqui descansando. Eu vou ter que continuar minha viagem, vou fazer os meus negócios e vou voltar. Na volta eu vou passar aqui para ver como é que ele tá, se ele já melhorou, né? Se ele, certamente, não sei, quem sabe ele ia dar uma carona pro homem para casa dele de volta, não sei, né? Mas eu falei assim, eu vou passar aqui de volta para saber como é que ele tá. E se ele gastar alguma coisa além do dinheiro que eu deixei aqui, pode dar para ele, pode servir para ele remédio, comida, roupa, o que ele precisar, porque na volta eu pago. O cara devia ser conhecido, já devia ser uma pessoa que passava ali sempre. Eu pago, tá? Então atende ele bem, cuida bem dele, que ele tá precisando de socorro. Veja só, cuide bem dele. Se custar mais, ponha na minha conta, que pago quando voltar. Qual desses, Jesus fala para ele, o que você acha? Qual dos três é o próximo do homem atacado pelos ladrões? Quem foi o próximo daquele homem atacado pelos ladrões? Quem? Quem foi o próximo? Aí o cara respondeu, o religioso respondeu, aquele que tratou com bondade. E Jesus olha para ele e diz assim, vá e faça a mesma coisa, trate os outros com bondade. Porque naquela época eles eram bons para ser os doutores da lei, sabe? Para exigir, para cobrar, para isso, para aquilo outro, para aquilo outro, para aquilo outro. Mas não eram bonzinhos não, viu? Eram homens até duros, muito cruéis. E o Senhor, ele, através dessa parábola, aí você fala assim, mas por que o samaritano? O que Jesus quis ensinar através dessa história? É assim, o samaritano era um povo que o judeu não gostava. Eles tinham uma briga entre eles,
que eles brigavam por causa de política, por causa de religião, por causa de costumes. Eles tinham uma birra. E o judeu detestava samaritano. Achava que samaritano era um homem, era um povo impuro, era um povo que se misturava com muita gente, muitos costumes. Então o judeu se achava bom. Então falava que o samaritano era uma segunda classe, entendeu? Então o judeu se achava. Por isso que os outros, o sacerdote, o levita passou e viu aquele cara e nem quis ajudar, nem quis saber se ele, de onde que ele era, né? Se de repente podiam ter pensado, será que não é o samaritano, né? Podiam ter pensado, né? Nem quiseram saber. Mas era um judeu que estava lá machucado. E o samaritano, que era o povo do povo rejeitado, desprezado, passou e acudiu aquele homem, sem nem perguntar se ele era judeu, se ele era samaritano, não importava. Ele era judeu, né? Aí nós vemos que o Senhor nos ensina o quê? Que nós temos que ter o coração puro e sincero. E estender a mão para quem precisa, independente de quem é aquela pessoa. Ah, não é meu amigo? Que se lasque. Quero nem saber. Que se exploda. Ah, deixa pra lá. Não. O Senhor, Ele não diz isso. Nós temos que fazer o quê? Estender a mão. Não importando se é amigo, se não é amigo, se é conhecido, se não é conhecido, se precisa de mim mais do que o outro. Não sei. Tem que ajudar. O que você está fazendo para ajudar? Às vezes nós estamos ali, né? Tão bonitos, belos e formosos, cantando de galo, como diz o ditado, e do nosso lado tem alguém precisando de ajuda e a gente não ajuda. Não é aquele que quer viver nas suas custas. Não é isso que eu tô falando, né? Porque aí você fala, tem aquele que também quer viver nas suas custas, né? Não quer fazer nada e quer que você trate dele. Assim não é assim também não. Mas é aquele que precisa realmente, precisa de uma ajuda, de um socorro. Qualquer pessoa pode passar por uma necessidade. E o Senhor fala através desta parábola que nós temos que estender a mão e ajudar. E ser aquela pessoa que vai olhar para o próximo. Quem foi o próximo daquele homem que foi assaltado? O samaritano. O cara que era desprezado por todos. Ele foi o próximo. Os outros dois bambambam lá, bonzão da boca, não foram. Não, nem se dignaram a olhar do lado do homem que estava ali morrendo, todo levado à breca, todo quebrado, todo ensanguentado. Entende que nós temos que abençoar as pessoas através das nossas vidas? Nós precisamos estender as mãos, nós precisamos ver quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Será que eu sou o próximo de alguém? Eu estou sendo o próximo de alguém? Aquele samaritano, ele foi o próximo daquele homem assaltado. Ele foi o próximo. Ele foi. Você é o próximo de alguém ou alguém não pode contar com você? Quem sou eu dos que passaram pelo caminho? Quem que você é? Você é o sacerdote? Você é o levita? Ou você é o samaritano? Quem é você? Quem é você? Será que Jesus está se agradando de nós? Será que Jesus está feliz com a nossa atitude, com o nosso jeito de ser? Será que Jesus está feliz com o nosso procedimento? Será que nós estamos estendendo as mãos para alguém que precisa? Será que estamos sendo quem? O sacerdote? O levita?
ou samaritano? Você prefere ser quem nessa vida? Um dia, quando você for embora daqui, porque um dia todos nós, um dia vamos embora, vamos morrer. O que vão falar de você? Puxa, aquele homem era um cara bacana. Puxa, aquela mulher era uma mulher bacana. Ajudava, estendia a mão, falava de Deus, era correta, fazia as coisas certas, era honesta, era justa, era justo, era honesto. Qual será a história que você vai deixar? Que história você vai deixar nesse mundo? Que história vão contar de você? Vai ser o bom samaritano? O bom samaritano? O bom ou não? Que história vai ser contada de você depois que você se for? Pensa bem. Quem é você daqueles três? Pensa nisso. Medita. E seja o bom próximo de alguém. Pai, nós pedimos a tua bênção e nos ajude sempre a fazer o certo, que possamos socorrer os necessitados, os aflitos, estender a mão àquele que precisa. Nos oriente para que possamos fazer sempre a tua vontade. Nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até a próxima parábola.